Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero mostrar nesse teste como colocar um efeito de vidro lá no Construct, mas hoje começamos um pouquinho diferente, começamos aqui no Photoshop. Vejam que eu coloquei já uma camada com um fundo, com essa ilha, com esse mar aqui de fundo. Eu vou chamar de Layer Ilha. E coloquei um outro layer com uma janela, uma moldura e uma parede. Vou chamar de layer parede com janela. Vou adicionar um novo layer para fazer um efeito de vidro nessas áreas da janela, nessas áreas vazadas. Veja que aqui tem transparência, né? Então, vou adicionar esse outro layer e fazer esse efeito. Primeiramente, com esse novo layer, eu vou chamar de layer vidro distorção. Vamos dar um efeito de distorção nesse vidro. Vou pegar o brush, está aqui a ferramenta brush, pincel, tamanho 30 aqui para o meu caso está bom, colocar a cor branca e fazer alguns riscos nesse layer. Vão representar a distorção do vidro, tá? Por enquanto fica meio estranho, mas é assim mesmo. Ó. Se eu colocar esse layer para baixo, basicamente é isso que eu tenho de distorção nesse vidro. Ainda nele, vou aplicar um filtro. Venho aqui em Filter, de desfoque, de tirar o foco, Blur, Gaussian Blur. Um valor adequado, você pode alterar os valores, tal, mas um valor adequado é 10, que eu tinha testado já 10, ficou bacana. Deixe de forma que os riscos apareçam ainda, mas com aquela nuance, aquele gradiente, mais ou menos dessa maneira, tá? Ok, tenho esse layer com a aplicação do efeito Blur, vou duplicá-lo. Botão direito, Duplicate Layer. Vou chamar de Layer Vidro Distorção 2, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou usá-lo. Agora eu deixo ele invisível, joguei lá para cima, deixei invisível. Então esse aqui eu vou renomear para Layer Vidro Distorção 1. O que vai me interessar é esse cara por enquanto. Vou adicionar mais um layer para baixo dele e vou chamar de Layer... Pode ser layer efeito, tá? Adiciono, deixa eu fazer os outros desaparecerem, adiciono nesse novo layer efeito a cor preta. Jogo um baldinho de tinta, tá lá, inteirinho preto. E, clicando-se duas vezes sobre o layer nessa área, a gente vai lá em Blending Options e colocamos opacidade 50 e Fill Opacity 25. Esse preenchimento aqui, 25. Ok? É isso que temos até o momento. Agora eu vou reativar esse layer distorção. Clico nele. Vamos lá no menu Layer, Create Clipping Mask. Vejam que mudou a simbologia aqui na associação entre os layers e o efeito que eu tenho até o momento. Eu vou dar um zoom aqui para percebermos melhor, é essa distorção, esse efeito de distorção do vidro que naturalmente os vidros têm, tá? Então é isso que temos aqui no Photoshop. Vou tirar esse fundo e exportar essa imagem como ela está em PNG. File, Export, Save for Web, 1280 por 720, que é o tamanho do layout lá no Construct. Salvar, posso dar o nome parede com janela.png, ok, tá bom esse nome. Vamos lá no Construct agora. Antes de trazer aquela imagem para cá, eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Basicamente eu tenho essa camada de fundo com a paisagem ilha que nós acabamos de ver lá no Photoshop. Com o diferencial, para que o teste aqui seja mais completo, mais interessante, eu coloquei o comportamento 8 direções nessa imagem.
só que ela só vai para a esquerda e direita e coloquei a definição de ângulo aqui não, para que ela não mude de ângulo. Adicionei também esses muros têm um comportamento sólido, de forma que ao movimentar esse fundo, vou dar um play aqui, esse fundo não ultrapasse uma certa posição. Olha, parou ali. Isso aqui, daqui a pouco vocês vão entender melhor para que vai servir. Vai nos ajudar a perceber o efeito do vidro, a distorção ali no vidro, tá? Mas o que importa agora é adicionar outra sprite, inserir, e vou buscar aquela imagem recém-exportada, parede com janela PNG. Tá aqui, legalzinha. Vou colocá-la na parte central aí do meu layout. E pronto. Então já temos aqui um efeito de vidro. Já está até que interessante esse efeito. Olha, vou dar um play aqui. Talvez dê para perceber melhor. Tá vendo? Vou movimentar um pouquinho. Vejam que já tem o efeito de vidro ali, da distorção natural que um vidro tem, né? Mas dá para melhorar isso daqui. Então, voltamos lá para o Photoshop. Lembram? Vocês se lembram? Quando lá no Photoshop eu vou fazer desaparecer as camadas e deixar somente aquela que eu havia criado antes e tinha deixado guardadinha aqui. Layer Vidro Distorção 2, que basicamente é aquela distorção, aquele blur gaussiano que fizemos, né? Com essa distorção aplicada, nós vamos ter um efeito interessante lá no Construct. Eu posso exportar essa imagem, Export, Save for Web e Save. Eu vou chamá-la de vidro distorção, tá? Feito. Vamos voltar lá para o nosso Construct. Antes eu vou renomear também essa sprite para parede com janela. Adiciono uma nova sprite. Essa sprite será aquele vidro distorção. Está aqui. Eu vou até chamá-la já de vidro distorção. Vou colocá-la com o botão direito, vou colocá-la ao fundo da camada, no fundo da camada, tá? E localizá-la na posição 640 por 360, centralizar. Então é isso que temos até o momento. Está bem ruim, né? Não está legal. Mas vamos adicionar agora um efeito aqui do Construct, nativo do Construct. Seleciono a sprite, efeitos, adicionar novo efeito, vidro. Vidro, distorce o fundo como se o objeto fosse feito de vidro. Adicionar o efeito. Tá lá. Aqui na barra de propriedades, eu já venho com a densidade do vidro igual a 200. Eu vou aumentar bastante para vocês perceberem. Vou colocar aqui 20.000%, para vocês perceberem o efeito. Obviamente não vou deixar nessa proporção, mas foi legal para perceber. Eu vou colocar talvez 200%. Será que estava bom? 300? Daí a gente vai testando, tá? Vamos testar se ficou bom. Eu vou dar um play. Agora aquela movimentação do fundo vai ser útil para perceber a ondulação ali da deformação. Tá vendo? Ficou mais interessante. Tem uma ondulação ali devido ao efeito vidro. Ó, percebam na imagem do fundo que vocês verão aí uma ondulação. Se eu tirar, quer ver? Se eu tirar aqui do muro, desabilitar o comportamento sólido, eu vou conseguir arrastar o fundo um pouquinho mais e a gente vai conseguir ver a borda do fundo distorcendo. Ó, perceba que ela vai ondular até que bastante, olha. Tá vendo? E daí você pode mudar esse efeito da distorção, aumentar a densidade, lembra a densidade do efeito? Então, é esse
o efeito de vidro que eu queria apresentar para vocês aqui no Construct. Partimos lá do Photoshop, fizemos uma primeira etapa que já foi interessante, e essa segunda etapa, aplicando o efeito de vidro, fica bem bacana, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil, que tenha ficado claro, e valeu! Até a próxima, até mais! Tchau, tchau!